A gente aborda agora um tema que nós trouxemos ontem, já em primeira mão, né, Paulinha? A questão da redução dos valores para o teto dos precatórios, né? A partir de qual valor? Um valor a receber por parte de credores da prefeitura, de pessoas que têm a determinação judicial para pagamento. Esses valores entram numa fila e esses são os chamados precatórios. O município de Presidente Prudente busca fazer a redução de cerca de R$45 mil, esse teto, para R$8 mil. Né? Foi enviado um projeto de lei para a Câmara Municipal. A primeira informação é de que ele entraria em regime de urgência, mas não foi isso que aconteceu, tanto que ele foi para o trâmite normal, ou seja, passa pelas comissões da Casa e, assim que for analisado pelas comissões, pode ser colocado em pauta nas sessões ordinárias dentro do trâmite normal de um projeto de lei dentro da Casa, né, Paulinha? Atualmente, aqui em Presidente Prudente, o valor do teto é de 30 salários mínimos, ou seja, R$45 mil, 45.540. Assim, todos os processos, né, que gerem um dever de pagamento nesse valor no município, né, então eles são pagos aí no período de 60 dias, né, mais ou menos. E se for feita, então, essa mudança, né, no teto para 8 mil e pouquinho, R$8.157 mil, segundo os advogados, pessoal aí da área jurídica, estima-se que a demora para receber seja de cerca de 8 anos até, né? Uma coisa até que você receberia em dias, vai receber em anos, então, né? E ontem, antes da sessão, teve uma reunião, viu, Murilo, com representantes do Sintrap, que é o Sindicato dos Servidores Municipais, que também poderão ser impactados aí com essa mudança, e com alguns advogados aqui da cidade, entre eles o Lucas Pires Maciel, que está com a gente. Agora, quem está acompanhando a gente pelo YouTube consegue ver o Lucas, as imagens do Lucas. E, Lucas, vocês tiveram essa reunião, o que foi tratado nessa reunião com os vereadores durante a sessão de ontem? Bom dia. Bom dia, Murilo. Bom dia, Paula. É uma honra estar aqui falando com vocês. Ontem a gente esteve reunido, né, com os nossos vereadores aqui do município de Presidente Prudente para tratar exatamente dos detalhes, né, desse projeto de lei e da necessidade de uma discussão maior acerca das implicações práticas disso, tanto para aqueles que são dependentes, né, do recebimento desses valores, como também de que nós temos vários municípios aqui na nossa região que mantêm esses mesmos números de 30 salários mínimos, e seria um retrocesso para o nosso município aprovar uma legislação nesse sentido, até mesmo porque não houve um amadurecimento dessa ideia, uma discussão maior sobre o projeto de lei. Então, seria necessário passar pelas comissões, uma discussão maior por parte dos nossos vereadores, para que, de fato, qualquer aprovação ou não dessa lei tenha efetivamente passado por todos os trâmites legais necessários, sem o regime de urgência, uma vez que, de fato, não é urgente, porque, como foi bem falado em vários momentos ontem, durante todo o dia, sobre essa questão, a gente apenas iria empurrar toda essa dívida para baixo do tapete, empurrando isso para outros momentos o seu pagamento. Então, foi tudo isso que a gente tentou levar para os nossos vereadores, inclusive Paulo e Murilo. A gente também comentou sobre a questão de algumas inconstitucionalidades presentes no projeto. Então, a gente não só abordou essas questões econômicas, mas também aspectos jurídicos, para que os nossos vereadores não impliquem lá na frente, né, na aprovação de uma lei inconstitucional, que vai gerar aí depois alguns reflexos de discussões jurídicas, vários apontamentos que foram feitos. E também a gente mencionou a questão de que em 2019, projeto similar a esse também foi levado à discussão na Câmara e foi rejeitado por 12-0, por unanimidade. À época, inclusive, alguns dos vereadores que hoje compõem a nossa Casa Legislativa também já lá estavam. Então, nós tentamos colocar isso na mesa, explicar para os nossos vereadores a necessidade de uma discussão maior sobre isso, ouvir a sociedade, da importância que a Casa Legislativa tem
para nos representar enquanto cidadãos prudentinos. Ô Lucas, você trouxe uma expressão muito importante aí do empurrar para debaixo do tapete. É claro que ao tomar medidas como essa, em que você joga as contas para frente, você resolve o problema no momento, mas empurra o problema para outro. E no caso da administração pública, isso é muito significativo, porque é basicamente empurrar para que outro resolva, né? É uma prática antiga, infelizmente, a gente sabe que politicamente isso foi muito usado, ainda é muito usado. Muda-se esses regimes de precatórios, faz-se empréstimos, busca-se recursos fora, e quem vai ter que arcar com isso, arrumar dinheiro para pagar em outro momento, vai ser outra gestão, não vai ser a tua. Né? Não é dessa gestão. A gente viu aí que outras gestões já fizeram pedidos semelhantes, no sentido de, bom, tenho que lidar com isso, como é que eu vou lidar? Fala, joga para frente e o outro que abrace, vamos dizer assim. É uma medida que a gente percebe que não dá mais para aceitar e vem se fechando o cerco a esse tipo de decisão, né? O que a gente observa é uma necessidade de uma reforma administrativa, mas infelizmente prefere-se o uso desse tipo de ferramenta, de postergar dívidas, de fazer com que sejam feitos empréstimos para, entre aspas, tapar buracos, e sempre fica se colocando, né, a responsabilidade em gestões anteriores. Então, olha, a gestão anterior fez isso, fez aquilo, deixou de... na verdade, o que falta realmente é uma reforma administrativa, um enxugamento, né, de algumas coisas que podem ser feitas e não prejudicar aquilo que é essencial. É a credibilidade do próprio município que fica em jogo, uma vez que o não pagamento de valores que são decorrentes de condenação judicial devem ser honrados pelo município, né? Nós não podemos dar um passo atrás, diminuir o nosso município, a nossa credibilidade, sem que haja efetivamente uma necessidade real. É necessário que não se tome medidas como essa, por não ser a medida mais adequada, e também por ter toda essa questão jurídica envolvida, de que algumas inconstitucionalidades podem ser levantadas, e é importante que os nossos vereadores fiquem atentos a isso, e até mesmo o executivo, para que tomem medidas não paliativas, e sim para resolver o problema e fazer com que todos os débitos sejam pagos, honrados, até porque se surgiu esse débito, é porque a prefeitura deixou de honrar com alguma obrigação lá no passado. Então não pagou o valor que era devido para o servidor público, cobrou um tributo que foi cobrado a maior, causou algum tipo de dano para algum munícipe, ou seja, são problemas que já estão existentes e que não podem simplesmente ser empurrados para frente, ainda mais agravando a situação daquele que teve esse erro do próprio município, que precisou se socorrer no judiciário. Então, sempre esse círculo vicioso negativo, a gente tem que tentar evitar isso e buscar reforma administrativa, tentar com que, de fato, nós tenhamos melhores gestões e com que a gente consiga honrar com toda a obrigação do município, que é isso que se espera numa gestão moderna, numa gestão pensando aí nos tempos atuais, com o uso de melhores ferramentas tecnológicas e fazendo com que, de fato, né, um projeto como esse não seja levado à frente e que se honre as obrigações do município. Ô Lucas, só para a gente finalizar, né, a nossa entrevista, você falou sobre a questão jurídica, né, que existem algumas irregularidades nesse projeto. Só que a gente teve acesso aqui ao parecer jurídico da Câmara, que foi assinado até pelo procurador jurídico do Legislativo, Fernando Monteiro, aprovando, né, opinando de forma favorável ao projeto de lei, dizendo que não tem nenhum vício de origem e nem de legalidade, né? Eu queria que você apontasse para a gente o que, na sua opinião, tem de ilegal ou irregular, inconstitucional, né, nesse projeto. Basicamente, o que a gente consegue observar de questão jurídica, principalmente de inconstitucionalidade, é a questão de que o parágrafo 1º
do projeto, ele fala que os precatórios, os valores que já tenham, que já estejam aprovados, que já estejam em fase de tramitação, também serão atingidos por essa reforma. O que acontece é que existe juridicamente uma decisão do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral, um tema que já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que diz que isso não pode ser atingido. Então, aqueles valores que já estejam homologados, que já estejam confirmados e que já estejam aí aguardando a o efetivo cumprimento por parte do Executivo, eles não podem ser atingidos. Então, imagina só que nós temos lá um caso em que já está certo que o valor devido é R$40 mil e que, na atual forma de pagamento, seria por RPV, e esse projeto ele fala que também esse crédito vai ser atingido e vai ter que ser pago via precatório. Isso é uma situação que gera uma inconstitucionalidade, porque viola de forma clara e objetiva entendimento já pacífico pelo Supremo Tribunal Federal e que vai gerar lá na frente uma discussão acerca da sua inconstitucionalidade. É claro que nós respeitamos o entendimento do procurador da Câmara, e ele tem um modo de interpretação dele, mas nós, analisando o projeto, também observamos esse vício de inconstitucionalidade que, de fato, pode, aí lá na frente, gerar uma discussão acerca desse projeto de lei, caso seja aprovado. Lucas, nós agradecemos a sua participação aqui na CBN. Eu que agradeço. Um bom dia a todos.